Glória a Deus. Eu queria pedir aquela ajudinha assim para o pessoal se inscrever aí, vamos lá? 1, 2, 3. Eita, só meu irmão aqui, meu irmão. Peraí, pessoal, peraí que eles vão aqui comigo de novo. Se inscreva, comenta e compartilha, amém? Amém? Vamos lá, 1, 2, 3. Se inscreva, comente e compartilha. Glória a Deus. E ativa o sininho aí, nos ajude no nosso canal para levar o Evangelho, a palavra de Deus. Amados, eu queria falar sobre relacionamentos entre pais e filhos. Pastor, mas eu não tenho filho. Mas você é filho. Pastor, hoje eu sou avó. Mas você continua sendo mãe. Eu sou avô. Você continua sendo mãe. E diante desse texto, irmãos, eu queria falar sobre esse relacionamento que está se perdendo hoje em dia, infelizmente. Só para que você entenda esse texto, porque que Paulo ele diz essas palavras para que a gente não provoque os nossos filhos e os filhos possam honrar os seus pais. Naquela época do Império Romano, o pai ele tinha todo o direito absoluto sobre os filhos. Olha só o que eu vou te falar que é tão forte, o que imperava no Império Romano. Os pais podiam casar os seus filhos, mas os pais também podiam divorciar os seus filhos. Os pais podiam escravizar os filhos naquela época. Os pais podiam vender os filhos. E os pais podiam rejeitá-los. Os pais podiam naquela época prender os seus filhos e até matar os seus filhos. Talvez você nunca aprendeu sobre isso, mas naquela época os pais tinham o controle total sobre a vida dos seus filhos. Pastor, o que o senhor está querendo dizer? Que hoje infelizmente está o reverso. Os filhos não respeitam mais os seus pais. Os filhos não respeitam a autoridade que Deus deu aos pais. Os filhos querem falar mais alto que os pais. Os filhos querem falar mais grosso que os pais. Os filhos querem ter o comando, querem ter a autoridade que foi dada aos pais. Infelizmente, irmãos, para que você entenda, a família vem profundamente sendo atacada. Os valores da família. E não é só dentro da igreja, no mundo afora. Se eu perguntar aqui quem não passa por dificuldade dentro dos lares ou com os familiares, eu creio que todos vão levantar as mãos. Eu não sei, eu não sou velho, não sou idoso, não sou experiente, mas eu sou da época da bênção. Para você passar no meio de uma conversa, você precisava pedir licença. Para você entrar na casa de alguém, você tinha que ser convidado. Quando os mais velhos estavam falando, você tinha que ficar quieto. E eu não sou tão velho assim. Parece que às vezes nós estamos vivendo em outro planeta, vocês concordam comigo? Não se respeitam mais no ônibus, na condução. Se chegava uma pessoa, não precisava ser idoso. Se ele fosse mais velha que você, os nossos pais nos ensinaram a dar o lugar, porque aquela pessoa ela tinha cansaço maior. Talvez ela trabalhou mais do que nós que somos novos. Então naturalmente a gente levantava hoje. Os jovens e até os velhos, quando vê alguém mais velho que precisaria do lugar, eles abaixam e se escondem, como se estivesse Estou mentindo? Verdade, irmãos. Os valores estão inversos. Sabe, a família, e quando eu estou falando a família, eu não estou falando a família, sabe, cristã, eu estou falando a família no todo, está sendo atacada e nós precisamos resgatar os valores dentro da nossa casa, irmãos. Por quê? Porque, irmãos, são duas coisas que Paulo destaca nesses versículos. A primeira delas, o dever dos filhos com os pais. Do 1 ao 3, se você perceber, vai falar do dever dos filhos aos pais. Há 3 motivos aqui pelos quais vocês que são filhos, eu que sou filho ainda, tenho os meus pais vivos, devem obedecer aos pais. A primeira dela, a natureza normal. Irmão, vocês já imaginaram o que é uma lei da própria natureza? É um comportamento padrão. Quem aqui é pai? Quem é mãe aqui, pai aqui? Levante as mãos só para mim saber quantos são aqui, por favor.
Todos, quase. Quem é pai e mãe, naturalmente, quando a gente tem os filhos, eles têm que nos respeitar. Respeitar a autoridade, porque nós já fomos filhos e nós respeitamos os nossos pais. Então, pela própria natureza, é um comportamento padrão de toda a sociedade, deveria ser os filhos respeitar os pais, não precisaria ser algo imposto, algo que a Bíblia deveria relatar. Agora, já ao contrário, a desobediência aos pais é um sinal de decadência da sociedade. Você pode ver que quando nos lares os filhos não obedecem os seus pais, a família toda está caminhando o quê? A um buraco, porque os valores se perdem. E se os filhos não respeitam os pais, quando eles tiverem os filhos deles não vão respeitá-los. Amados, Romanos capítulo 1, versículo 28 a 30 vai dizer, não precisa abrir: e por haverem desprezado o conhecimento de Deus, o próprio Deus os entregou a uma disposição mental reprovável, para praticarem coisas inconvenientes. Quais essas coisas, pastor? As pessoas hoje estão cheias de injustiça, de malícia, de avareza, de maldade. Elas estão possuídas de inveja. Se você conquista algo, elas não querem celebrar a tua vitória, mas pelo contrário, ela quer ver você cair, ela quer ver que você não pode prosperar. A Bíblia vai dizer, irmãos, que essas pessoas estão cheias de homicídio, de contenda, de dolo, de malignidade. Essas pessoas preferem difamar do que elogiar. As pessoas, vai dizer a Bíblia, que elas são caluniadoras, aborrecidos de Deus, insolentes, soberbos, presunçosos, inventores de males, desobedientes aos pais. A própria natureza, você vai ver que quando a gente vai desviando de Deus, da palavra de Deus, a tendência é ficar pior. Você já viu alguém aqui que fica longe de Deus e ficou uma melhor pessoa? Um melhor filho? Um melhor pai? Uma melhor mãe? Não! Porque a essência da vida está em Deus. 2 Timóteo 3,2 vai dizer assim, pois os homens serão egoístas. Está falando uma palavra lá há 2000 anos atrás. E como que está a sociedade hoje, irmãos? As pessoas só pensam em si. Na família ninguém mais quer ajudar. Até na família, que deveria ser um lugar de aconchego, um lugar de amor, de abraço. As famílias não conseguem mais se reunir na beira de uma mesa. Coisa tão simples que é valorosa. A Bíblia vai dizer, irmãos, que as pessoas estão avarentas, jactanciosas, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais. Mais um texto falando da desobediência aos pais. Eu vou fazer uma pergunta: você que é pai e mãe aqui, você quer o mal para o teu filho? Nunca. Será que Deus quer o nosso mal? Nunca. Aí eu falo para você que é filho aqui essa noite, os teus pais só têm o melhor de Deus para você. Então obedeça aos seus pais. Os seus pais não querem o teu mal. Os seus pais querem que vocês sejam mais felizes do que eles. Assim eu tenho uma palavra de Deus para você, meu irmão e minha irmã que está aqui. Assim é Deus. Se Deus queria o melhor para Jesus, que está ao lado dele na destra, imagine o que Deus como Pai tem para mim e para você. Deus tem o melhor de Deus para nós nessa terra, irmãos. A Bíblia vai dizer: se eu e você que somos maus sabemos dar boas coisas aos nossos filhos, imagine o nosso Deus que está no céu. Ele tem coisas grandes e maravilhosas para você que está aqui esta noite. Deus te trouxe aqui porque Ele tem coisa boa para fazer na tua vida. Você poderia estar em qualquer lugar, mas o Espírito Santo te trouxe aqui esta noite. Ainda não está acabado. Ei, os planos de Deus não morreram, as promessas de Deus não morreram sobre a minha família e sobre a tua família. Há uma promessa para nossa casa. Segunda coisa que nós aprendemos, irmãos, a própria lei diz assim, honrai pai, para que prolongue os teus dias. Era uma lei, é uma lei, irmãos. Só que honrar pai e mãe é muito mais do que obedecer. Nós que somos filhos e você que é filho aqui, não é apenas prestar uma obediência, honrar pai e mãe, é prestar amor, respeito,
respeito, o cuidado pelos seus pais. Isso é honrar. Não é só obedecer, você acha que está honrando, você está apenas obedecendo. Agora, honrar pai e mãe, não. É você cuidar, é você zelar, é você respeitar a autoridade que Deus deu aos seus pais. Por isso eu e você devemos honrar pai e mãe. Quando nós honramos os nossos pais, nós estamos honrando a quem? A quem? A Deus, irmãos. Mas pelo contrário, quando nós resistimos em honrar a autoridade dos nossos pais, nós estamos desonrando a quem? A Deus. Lembre-se, quando você estiver obedecendo, honrando, cuidando, zelando pelos seus pais, você está fazendo para o próprio Deus, você está cumprindo a palavra de Deus. E quando você cumpre a palavra de Deus, o próprio Deus se encarrega de derramar as bênçãos de Deus sobre a tua vida. Pastor, então o que o Senhor está querendo dizer? Eu estou querendo dizer para você que honrar pai e mãe traz benefícios maravilhosos para as nossas vidas, que somos filhos. Se eu soubesse, aqui eu tenho um testemunho para você. Se eu soubesse que era tão maravilhoso honrar o meu pai e a minha mãe, eu não teria sido tão desobediente com meu pai e com minha mãe. Se eu soubesse que eu poderia ter feito o que eu estou fazendo agora com os meus pais, sabe, de quase todos os dias passar na casa deles, dar um beijo, dizer que eu amo, que eu respeito a autoridade deles, que eles são um presente para mim, talvez hoje eu seria mais feliz do que eu sou. Mas graças a Deus que ainda deu tempo para me reconhecer. Graças a Deus, Deus abriu os meus olhos. Eu quero falar para você aqui que é filho. Talvez os seus pais tenham 50, 60, 80, 100 anos. Ei, valorize os seus pais, filhos. Sabe, abrace eles, diga que ama eles, que você é gracioso por ter nascido no lar deles. Minha esposa está aqui de testemunho, irmãos. Hoje eu não passo na casa do meu pai, eu não posso passar lá sem dar um beijo no meu pai e na minha mãe. E olha que meu pai foi criado naquelas épocas que homem não beija homem não, irmãos. Sabe aquela época que eu apanhei de bainha de facão, irmãos. E o negócio doía, o negócio era o trem duro, viu? O vergão ficava uma semana. Mas mesmo assim, irmãos, graças a Deus que hoje eu sei a importância que meus pais têm, e eu sei que a cada dia que passa o Senhor vai chamar ou eu ou eles. Então eu devo honrar, e quando eu honro os meus pais, a minha família, a minha esposa, os meus filhos, eles são abençoados. Deuteronômio 5,16 vai falar assim, ó: honra teu pai e a tua mãe como o Senhor teu Deus te ordenou, para que se prolongue os teus dias e para que te vá bem na terra que o Senhor teu Deus te dá. Quando você honra os teus pais, Deus prolonga os teus dias nessa terra, e não é dias de sofrimento, Deus prolonga os dias abençoados. Vocês já imaginaram? Olha para mim agora, jovens e os pais, que muito sofrimento, muitas lágrimas, muitas decisões precipitadas, olhem para mim, jovens, muitos casamentos infelizes deixariam de acontecer se os filhos obedecessem aos pais? Quem está comigo aqui, dá um glória a Deus, um amém? Irmãos, eu não vi um pai que queira o mal do seu filho, e os pais sim aconselham: ó, esse não é para você, não vai que vai dar ruim. E aí os filhos: não, eu tenho controle. E o que acontece? Dá ruim. Ó, não fique com essas amizades. Os pais sempre falam isso. Não são boas companhias. E quando a gente fica, o que acontece? A gente cai. Então eu queria dizer, irmãos, se os filhos que estão aqui hoje, ei, meninas, meninos, obedeçam os seus pais. Eles já passaram por experiências que eles gostariam de não ter passado, porque nós não obedecemos. Uma outra coisa agora que nós aprendemos, um segundo requisito: o dever dos pais com os filhos. E agora eu vou bater um pouquinho em nós, os pais. Paulo
aqui, irmãos, está exortando os pais a não excederem a autoridade, mas contê-la, porque eu falei que antigamente os pais podiam castigar, torturar, vender, escravizar e até matar os seus filhos, porque era propriedade deles. Então Paulo aqui estava dizendo para eles, não provoqueis os vossos filhos a ira. E aí, irmãos, o pai tinha todo o poder ou não tinha, irmãos? Tem hoje ainda. Cadê a Sara? Os meninos, escote estrala. Lá em casa o negócio ainda é estreito, irmãos. Graças a Deus nenhum vizinho ainda se intrometeu. Quando tem que entrar na vara, a Bíblia diz isso. Tem que entrar na vara, entra na vara. Irmãos, o que Paulo estava dizendo aqui, irmãos, é que o pai cristão, e agora eu quero trazer para você que está aqui esta noite, um pai cristão tem que ter um comportamento com o seu filho diferente de um pai que não conhece a palavra de Deus. O que ele está querendo dizer aqui é que nós devemos imitar o modelo de Deus. Deus é amor, mas também é justiça. Mas você vai ver várias vezes Jesus corrigindo com amor. E ele deixava de corrigir? Não. E muitas das vezes nós, como pais, nós exageramos nos castigos, nas surras, e aí nós provocamos os nossos filhos nós desanimamos os nossos filhos. Então tome cuidado como você tem corrigido os seus filhos, porque talvez em vez de você trazer ele para perto de você, você vai afastá-lo. Nós devemos cuidar dos nossos filhos como Deus cuida de nós. Paulo vai tratar aqui de duas prerrogativas, irmãos. Uma negativa e uma positiva. Qual é a primeira, pastor? Negativa. Não provoquei os vossos filhos a ira. Irmãos, quando nós provocamos nossos filhos a ira, é mais ou menos assim. Tanto o excesso como a ausência de autoridade dos pais provocam a ira nos filhos. Como assim, pastor? Porque gera desânimo. Colossenses 3:20 vai dizer assim, filhos, em tudo obedecei aos vossos pais, pois fazê-lo é grato diante do Senhor. Os pais podem provocar a ira dos filhos quando, pastor? E aqui eu vou te dar. Você aqui que é muito protetor, vou te dar uma puxão de orelha aqui. Por excesso de proteção, encarando eles como se eles fossem umas crianças mimadas. Quando você mima demais os seus filhos, você vai provocar eles a ira e vai desanimá-los. Como assim? Porque você não vai deixar eles estarem preparados para viver lá fora. Então isso também não agrada a Deus quando nós protegemos os nossos filhos demais. Quem aqui já aprendeu com as águias, com os animais? O que os animais fazem com seus filhos? No começo põem, principalmente as aves, comida na boca, até uma certa idade. Daqui a pouco eles, vai buscar a sua própria comida. Porque senão os filhos, as aves, ficam dependentes das suas mães. Assim não é diferente, irmãos. Você acha que protegendo os seus filhos demais, você está agradando a Deus? Não. Porque os seus filhos vão ficar debaixo das suas asas a vida toda? Não. Eles vão criar asas e vão. Nós criamos asas e voamos. Os nossos pais choraram, mas chega um dia que os filhos precisam criar asas e voar. Então não proteja demais os seus filhos. Sabe aquele cuidado, danoninho? Como que é, irmão Lucas? Kinder Ovo. Sabe? Toalhinha na mão toda hora, comidinha na mesa toda hora. Eu tive que passar um processo porque eu estava mal acostumado. Quando eu comecei a viajar, eu tinha tudo na mão. Cama arrumadinha, comida estava sempre lá. E quando eu viajei, eu tive que me virar. E aí, irmãos, o negócio foi dolorido. Que eu olhava os rapazes, tudo, ia fazer as coisas e eu, como que eu faço? Aí eu ficava para minha mãe: mãe, como que faz isso? Tá entendendo? Eu tive que aprender de um jeito que não foi o bom. Porque talvez se eu não tivesse me acostumado com essa vida, eu estaria mais preparado para lá fora. Então quando nós fazemos isso, nós estamos errando. Outra coisa, pastor, que talvez provoque a ira dos nossos filhos, por favoritismo. Como assim? Vocês lembram de Isaac e Rebeca? Cometeram este erro. A Bíblia vai dizer que Isaac amava mais Esaú e Rebeca amava mais a Jacó. Irmãos, e por causa disso eles colocaram um contra
o outro. Irmãos, quando nós temos favoritismo de um filho mais do que o outro, isso provoca a ira dos nossos filhos. Lembre-se que os nossos filhos nunca serão iguais, nem a nós e nem um ao outro. Nem gêmeos são iguais, porque cada um tem as suas características diferentes, os seus dons diferentes, as suas atribuições diferentes, as suas personalidades diferentes. Eu tenho 3. Eu e minha esposa tentamos criar os 3 da mesma forma. Cada um tem uma personalidade. Quem aqui tem mais que um filho e é pequeno, já vê isso, essa diferença, não é? E você dá o mesmo carinho, a mesma atenção, o mesmo ensinamento, e eles são diferentes. Alguém aqui tem irmãos? Você é igual ao seu irmão, sua irmã? Não, por causa disso. Você foi criado no mesmo lar, não foi? Então, amados, quando nós fazemos isso, nós estamos também atrapalhando e provocando a ira dos nossos filhos. Tem pais aqui que agora eu vou puxar a orelha, cobram mais os filhos do que elogiam. Nós fizemos uma dinâmica antes de ontem na casa de Cristo, de elogios, e às vezes a gente não elogia os nossos filhos, a gente não elogia a nossa família, a gente só quer cobrar os nossos filhos. Qual foi a nota que você tirou? Como que você foi na escola? Como que foi isso e aquilo? E muitas das vezes nós não elogiamos. Isso também causa ira nos nossos filhos. Nós precisamos aprender uma coisa, irmãos. Os nossos filhos talvez nunca alcancem as nossas expectativas. Nunca alcance as nossas expectativas. Quando foi ontem, eu estava conversando com meu filho, por eu ter tido um passado, por eu ter um reconhecimento de uma outra forma, eu falei para ele que ele será cobrado por meu nome, e eu falei para ele que ele não precisa ser igual a mim. Eu estava junto com a minha esposa e nós falamos isso para ele, porque vão comparar ele a mim, e não podem comparar ele a mim. Eu quero sim que ele seja em primeiro lugar um homem de Deus, mas não podem comparar ele a mim, porque ele tem a vida dele, ele vai viver a vida dele. E eu quero falar para você, pai e mãe, não crie expectativas sobre os seus filhos, a não ser que eles sejam homens e mulheres de Deus. Pastor, mas eu quero que meu filho seja médico. Sim, ore para Deus tocar no coração dele e ele escolher essa profissão. Porque até isso, quando nós fazemos e queremos forçar os nossos filhos, nós também estamos errando. Eu quero o melhor para minha filha, para meus filhos. Eu quero que eles sejam, sabe, pessoas realizadas. Mas nós não podemos querer que eles sejam o que nós queremos. Eu não posso, porque talvez um dia eu joguei bola, eu querer que o meu filho seja jogador. Se for da vontade de Deus e ele trabalhar para isso, amém. Mas se a minha vontade é que ele seja um homem de Deus. Irmãos, vocês já imaginaram o que tem acabado com as famílias? É a falta de diálogo. Eu vou fazer uma pergunta. Hoje foi um domingo. Você conversou um pouquinho com seus filhos? Perguntou se está tudo bem com eles? Filhos, vocês chegaram a perguntar para os seus pais como que eles estavam? Tem um monte de gente fazendo assim. Sabe o que acaba com as famílias? A falta de diálogo. Irmãos, quero falar aqui para os pais. Muitas das vezes nós achamos que ao se trancar no nosso mundinho de silêncio, está tudo bem. Mas você já imaginou quanto seu filho quer compartilhar algumas coisas com você? Por quê, pastor? Vocês lembram de Davi? Davi chorou a morte de Absalão. Mas enquanto Absalão estava vivo, ele não foi conversar com Absalão. Ele esperou o filho morrer para chorar, mas não foi conversar enquanto estava vivo. Pai que está aqui presente, converse com o teu filho enquanto ainda está vivo, porque o amanhã pertence a Deus. Pô, pastor, eu queria ouvir uma palavra aqui abençoada. Aí, irmãos, eu quero que a minha família e a tua família seja restaurada. Amados, uma outra coisa que a gente aprende aqui, essa palavra admoestação, não é agressão, sabe, é a gente admoestar, ensinar, incentivar os nossos filhos. Muitas das vezes nós achamos que a admoestação é tirar o cinto e ó,
Mas você já imaginou que tem coisas que não precisa de cinto? Quem está aqui comigo? Tem coisas que eu mesmo, eu falo assim hoje, olhando, talvez o meu pai não precisaria me bater tanto, mas eu também não reclamo, porque um tapinha lá não doeu. Amém? Vigia, irmão, vigia, você que pensou outra coisa aí. Tô brincando. Deu risada, né? Irmãos, agora exortação positiva para nós finalizarmos. A Bíblia vai dizer que os pais devem criar os seus filhos na disciplina e na admoestação do amor ou do Senhor. A palavra aqui está relacionada a nós nutrirmos os nossos filhos, a nós alimentarmos os nossos filhos. Isso é admoestação, isso é disciplina. Nós achamos que disciplina é colocar no cantinho e tá pronto, acabou, resolveu. Não, isso é só uma parte. É nutrir os nossos filhos, é alimentar os nossos filhos, como os pássaros fazem com seus filhotes. Como assim, pastor? A Bíblia vai dizer, irmãos, que nós devemos admoestá-lo com amor. Só para que você entenda, Calvino, ele traduziu essa expressão, que a gente possa acalentar os nossos filhos. Acalentar é com ódio? É com amor. Os filhos precisam de seguranças. Os nossos filhos precisam de limites, sim. Mas os nossos filhos também precisam de amor. Quando foi a última vez que nós dedicamos amor aos nossos filhos? Que nós demos um beijo e falamos para eles que nós amamos eles? Amados, os nossos filhos também precisam de ser encorajados, e não é pelas pessoas de fora, é ser encorajados pelos próprios pais. Às vezes, irmãos, se nós não encorajarmos, vai vir um de fora, vai encorajar, e ele vai sentir segurança lá fora. Nós, pais, devemos treinar os nossos filhos por meio da disciplina. Sim, a palavra, para que você entenda, no grego é paideia, que significa treinar por meio da disciplina. Treinar por meio da disciplina é quando você tem que levantar aquele horário, você tem que fazer aquela atividade, aquele horário, e você não pode faltar. Isso é treinar por disciplina. O que o senhor está dizendo, pastor? Que nós precisamos encorajar os nossos filhos por meio da palavra. Nós precisamos aqui, irmãos, ensiná-los de forma verbal também, porque o nosso exemplo ensina mais do que as nossas. Vocês estão aqui comigo? Os nossos exemplos ensinam mais do que as nossas palavras. Irmãos, outra coisa que eu vou falar aqui, muitos pais às vezes esquecem disso. Os pais são responsáveis pela educação cristã dos filhos. Como assim, pastor? A expressão admoestação no Senhor, muitas pessoas estão confundidas. Eu vou mandar para a igreja e a igreja ensina. A Bíblia está dizendo que é os pais que devem ensinar a carreira cristã para os seus filhos, não é a igreja. É que nem a educação, nós achamos que mandando os nossos filhos para a escola, lá eles serão educados aonde? Em casa. Aprendam isso. Não é diferente da palavra de Deus, não é a igreja que tem que ensinar os filhos, é os pais que tem que ensinar com exemplos. Está doendo um pouquinho aí? Amém? Vocês estão aqui comigo? Amém? Estou acabando. Então, irmãos, a preocupação básica dos pais não é apenas que os seus filhos se submetam a eles, mas que eles cheguem a conhecer e a obedecer ao Senhor Jesus. Talvez você tenha trabalhado tanto, sai de manhã, chega à noite, seus filhos já estão cansados para dormir, porque eles vão para a escola. Aí eu vou fazer uma pergunta que talvez vai doer. Quando você tem ensinado os seus filhos a palavra de Deus? Tem sentado com eles, tem ouvido louvores com eles, tem lido uma palavra com eles, tem assistido um filme evangélico com eles? Quando foi a última vez? Não ache que a igreja vai ensinar os seus filhos, porque quem tem que ensinar os seus filhos são vocês, sou eu. Se coloque de pé, por favor. Eu sempre digo isso, irmãos, que o maior patrimônio das nossas vidas, depois da salvação, é a nossa família. Quem aqui não tem mais pais, ou quem aqui não tem filhos, sabe o quanto isso dói.
Quem aqui não pode dizer: papai, eu te amo, filho, eu te amo? Sabe quanto isso dói? Como o irmão falou aqui no testemunho, que só deu valor para a visão quando ele ficou por alguns momentos com uma atadura no olho, não podia nem abrir o olho. Irmãos, não é diferente com as nossas famílias. Vamos valorizar as nossas famílias. Filhos aqui presente, seja você adolescente, seja você jovem, seja você adulto, valorize os seus pais. Pais aqui presente, valorize os seus filhos enquanto ainda dá tempo. Ensine os seus filhos enquanto ainda dá tempo. Ame os seus filhos enquanto ainda dá tempo, porque quando eles estiverem criando asas, não vai ter mais jeito. Você não vai ser mais a família dele, você vai ser os parentes dele. Feche os teus olhos, por favor. Pô, pastor, hoje não foi uma palavra que eu gostaria assim de vitória, de poder. Sim, essa palavra é de vitória, de poder para as nossas famílias, irmãos. Porque se nós sairmos daqui e praticarmos ela, os filhos respeitarão, honrarão os seus pais, e os seus pais não provocarão os seus filhos a ira, irmãos. Pai, no nome de Jesus eu te agradeço, Senhor, por esta noite. Eu te agradeço por esta palavra, papai. Que o Senhor nos ajude, Senhor, a honrarmos os nossos pais, não somente a obedecê-los, não somente, Pai amado, sabe, da bênção, mas que nós possamos respeitar a autoridade dos nossos pais, que nós possamos respeitar os nossos pais, que nós possamos amar os nossos pais. E aqui eu quero te pedir pelos pais, pelas mães aqui presentes, nos ajude, Senhor, a não ficarmos provocando desânimo nos nossos filhos, nos ajude a não provocarmos a ira dos nossos filhos, mas pelo contrário, que nós possamos criá-los na admoestação, na disciplina com amor, que nós não possamos mandá-los para a igreja, mas que nós possamos ir junto com eles para a igreja, para ouvir a Tua palavra, para ensinar a Tua palavra. Abençoa cada família aqui esta noite, papai, em nome de Jesus, em nome de Jesus.